Buenas tardes, diretamente da TV Costa da Lagoa, da Zumbilândia para o mundo. Para mim é boa tarde, mas para você pode ser buenas noites, pode ser buenas madrugadas, aonde estiver em qualquer lugar do mundo, vendo essa história depois, né? Vendo essa história deslumbrante que a gente resolveu dividir com a comunidade da internet por motivos de uma sociedade decadente, impotente, inconveniente, que a gente encontrou num pedacinho de paraíso, com objetivos de uma irmandade tóxica, onde ser hermano do vizinho é você praticar as atrocidades que eles praticam. Não é a benevolência ou disfarçado de benevolência. E muitas vezes essas mulheres baixas, né, de baixo calibre, de baixa moral, não é baixa instrução, vejam bem, senhores. Existem muitas famílias que na sua ignorância conseguem ter idoneidade moral. São pessoas de baixa moral, não é de baixa instrução. Significa que a benevolência é uma falsidade. Como assim, senhora Meg? Sim, benevolência é uma falsidade. Sempre que a benevolência dessas pessoas não estiver ligada aos seus interesses, elas vão ostentar e direcionar todo o mal contra aqueles que o cercam e não dispõem da mesma libertinagem. Que libertinagem é essa, Meg? Onde eu posso ter ofendido tanto essas pessoas com a verdade? É a pergunta que eu desenho aqui quando eu vim contar as histórias na internet. Porque eles mesmos fazem as maldades deles acreditando que é benevolência. Isso que eu tenho visto, tenho dividido, tenho vivido e convivido aqui no meu pedacinho de paraíso, né? E eu vou falar um pouquinho da experiência com as instituições e deixando bem claro que nem todos os donos de instituições ou os responsáveis por instituições são corruptos, que isso são coisas que têm que ser investigadas pelas instituições cabíveis, disponíveis para essas investigações, que as minhas denúncias, sim, devem ser levadas em consideração e ser feito um desmonte aí por dentro dessas instituições, caçando os casos parecidos dentro dessas ilegalidades tóxicas que a gente tem visto, principalmente com relação às medicinas, que uns querem se apropriar dessas medicinas, enquanto outros não querem que elas nem cheguem para a população. Eu estava hoje de manhã numa luta com essas duas máquinas aqui. Eu estava em duas máquinas para conseguir fazer um pedido contundente dos ativos que a gente realmente precisa para não comprar bugigangas e manter um tratamento de alto padrão para níveis celulares, níveis imunitários. Eu fui muito feliz encontrando vários pacotes disponíveis para a imunidade e muitas pessoas disponíveis em ajudar os brasileiros a conquistar a verdadeira saúde. Com os pacotes, com os ativos, com toda essa atividade, né, que eu fui tão xingada pela ignorante, deficiente, débil mental senhora Máximos, como se este ativo, muito usado quando eu era uma bebezinha, na minha época era roxinho com uma pazinha tipo metiolate e colocavam na linguinha das crianças para fazer higienização, limpeza, baixar nível de bactérias. Era um remedinho comum que as mamães davam para os seus bebês. Ao longo dos anos se transformou em gotas. Eu, como cabeleireira, conheço muito bem as gotinhas roxas, que tantas clientes colocaram essas gotinhas roxas para fazer clareamento do próprio cabelo, né? E
se tiveram resultados com isso, também tiveram ressecamento, queda de cabelo, em relação ao mau uso dessa violeta que eles usavam na língua dos bebês, que era um produto comum de farmácia. Só para esclarecer para todo mundo, muitas pessoas sabem bem do que eu estou falando, muitos anos se tratou doenças com este líquido. E hoje vale ouro no mercado dos tratamentos brasileiros. Porque nós somos um polo de tratar tudo. Tratamento para tudo. Nós temos tudo. Os ativos, coativos, né? As punk que estão sendo extraídas e comercializadas para outros países na graça da sabedoria indígena, sabedorias deixadas por nossos ancestrais. E sempre bom fazer uma viagem ao passado. Eu sou muito feliz fazendo qualquer viagem ao passado, principalmente das épocas de medicina, a medicina dos abuelos, né? Essa medicina é uma medicina que eu sempre carreguei e vou carregar eternamente comigo. Das experiências com as instituições, então pulando, não vou falar ainda da experiência com as instituições, vamos voltar no assunto que eu estou aqui para comentar sobre o meu pedido hoje dos ativos importantes para nossa família. Eu descobri que lá tinha um monte de coisa, um monte de bugiganga, coisa de pele que eu já estava praticamente ficando desatualizada, estão querendo fazer voltar a cor original do cabelo. Realmente é uma boa lição o que eu tomei ali hoje, que deixar a cor natural do cabelo faz parte do processo, de um grande processo de saúde do corpo. As estruturas dos fios, eu tenho acompanhado esse meu crescimento maluco de cabelo, que eu nunca deixei o cabelo tão comprido, né? Agora eu estou com o cabelo extremamente comprido, observando cada passo da evolução das camadas de cabelo, as quantidades, a textura, o acompanhamento com suaves descolorações, tonalizações, um pouco mais de reposição de pigmento, e tudo isso que eu fazia com as minhas clientes, fazendo sobre o meu cabelo, já que os meninos não querem mais mexer tanto nas colorações dos cabelos deles. O Matheus fica todo natural e o Sérgio tem aquele efeito mecha que cresceu e está saindo para as pontas, né? Descontando nessa perda de cabelo aqui que eu tive obrigatória por causa de uma delinquente. Mas falando da pesquisa, do nosso laboratório que se transformou este lugar, esses andares de laboratórios e estudos nossos, né? Principalmente hoje eu estava vendo essa loção tão maravilhosa que eu uso para queda de cabelo e não entendo por que a galera da farmacêutica não se interessa em fazer algo nesse sentido, em vez de se insistir tanto naquele minoxidil. Parece que pararam no tempo, parece que as pesquisas não evoluem. Falam-se tanto das plantas originárias, dessa tabela de plantas punks naturais, e não se cria um tônico tão poderoso quanto esse. Por que motivo? São interesses da farmácia? Não tem problema não, é possível fazer um tônico extraído com fluidos do Brasil para distribuir aí nessas redes. O pessoal quer comprar o tônico, a pessoa que se trata de câncer, ela quer massagem capilar, ela se interessa por essas coisas. Eu vejo a importância disso quando eu passo qualquer produto para o Renato usar na barba dele. Eu sinto que ele se importa com ele quando eu cobro isso, testa isso. Agora, logo à tarde, a gente vai fazer um living novo para esse problema de cabelo aqui, onde está descolorindo. E eu já passo para ele, testa isso, testa aí, né? Testa aí. Sempre são soluções mais leves, a gente não está comprando tantas coisas como
antes, quando eu atuava com a detox terapia e com os casos reais, de pessoas reais, de clientes reais, mas a gente sempre mantém o padrão dos tratamentos coadjuvantes para cabelos e anexos, exatamente como fazíamos naqueles níveis exorbitantes, né, de procedimentos que tínhamos naquele nosso laboratório. Eu não tinha um salão, eu sempre tive um laboratório. Ao menos era assim que a gente tratava a detox terapia e os cuidados com aquelas pessoas. Sugestão então para essa galera do pacote do tratamento imune, bota junto no pacote da imunidade um regalo, um presentinho, faz um extrato, umas gotinhas aí para esse pessoal que está cuidando da imunidade com ativos do caruru do mato, raiz, folha, caule e sementes, faz um extrato forte e coloca junto aí, né? Para essas pessoas poder usar barba, sobrancelha, cabelo. Tá na hora da gente explorar muito mais esse nosso trabalho com as plantas brasileiras não convencionais. Eu exploro tudo, né? Eu tenho na minha laje, tô dentro da mata, produzo meus próprios tônicos. Às vezes uso alguns como esse, que são empresas que eu gosto muito. E agora nós vamos falar dessa questão dos queridos, né? Dos queridos das instituições, desse calibre moral que tem que ter para você estar com uma caneta lá, mexendo com vidas humanas, tanto de mulheres de baixa moral, mulheres canalha, quanto de mulheres fogo na bota, que não vão deixar canalhas estragar as suas vidas. Uma denúncia de uma mulher canalha ou de um grupo de mulheres canalha, de uma quadrilha de mulheres canalhas que cometem atrocidades como ostracismo ou atrocidades pela sociedade decadente considerada menores, como fofoca. Ou como a velhinha de 100 anos que a Elisete contratou para a quadrilha dela, que supostamente, depois de tantas visitas da Elisete, ela resolveu arrancar a cana que o Matheus plantou. Mas ela se enganou. Ela contou para o Matheus hoje de manhã que era para dizer para o pai dele que ela se enganou, que aquilo... Ela achou que era um capim. Uma mulher que eu nunca vi em 6 anos arrancar um capim. A não ser que seja para intoxicar os outros, tentou enganar o Matheus. Matheus disse, tá. Veio lá da frente do pai dele fazer fofoquinha na cara da criança. Isso é um atentado contra a criança. Isso é um atentado contra o meu filho. Contra a moral do meu filho. Querer assumir um pouco do que aconteceu, mas não assumir o sentimento que teve ali. Se fazer de coitada, de boba. Os meus filhos não são enganados, eles não vê assim. Até ele disse, deixa pra lá, mãe, não fala na tua live, o Sérgio falou. Eu disse, não, na minha conversa na internet eu não vou falar, eu ia fazer uma piada bem grande. Mas como a gente está falando de uma senhora, a gente imagina que isso não vai ficar bem. E também imaginamos que ela sempre teve essa índole. Por isso que não consegue, a 100 anos de idade, mudar. Nem sequer de chegar para a criancinha e dizer, desculpa, Matheus, eu acho que eu não vi, eu não tive a intenção de te magoar, não sabia que tu plantou, eu achei que era um capim, te fizesse um teatro um pouco melhor para a criancinha. Daí diz o Matheus, mãe, ela estava apavorada, eu acho que o pai deu uma encarada nela, uma olhada e ela ficou com medo. Não é para ficar com medo. Ninguém precisa ficar com medo da família. Vocês têm que parar de querer ser bonzinho, fingir uma bondade que não existe dentro do coração. Porque quando foi para ir lá nessas instituições infantis ligar que as crianças estavam fora da escola, vocês consideraram o quê?
Ajudar a família ou intrinseicar a família? Eu quero fazer essa pergunta para as pessoas envolvidas nesse assunto. E a resposta é muito simples. A única intenção que teve em todas aquelas ligações prévias aos atos inescrupulosos e à quadrilha armada e os atentados contra a nossa casa foram atitudes exatamente como da velhinha de 100 anos arrancando uma cana que uma criança plantou e jogando no córrego. Depois, quando o genro pega a plaquinha e esfrega na cara dela, não pode achar ruim. Eu tenho que educar meus filhos. Tiveram o trabalho, fazer a plaquinha, planta a cana de novo, bota a plaquinha, por favor, velhinha de 100 anos, não arranca de novo a cana das criancinhas. Será que a quadrilha da Elisete arrancava as plantas das crianças com um objetivo sinistro ou não? E não era só o Xará-Xarão, o Célio Flix, não. Não eram só esses craquentos e drogados que faziam isso. São elas, as professoras aposentadas. Um problema social. Um problema social que se estende quando liga num conselho tutelar, né? E sem conhecer as condições da família ou conhecendo muito bem os objetivos da família, de curar câncer, de curar leucemia, de buscar as soluções contundentes, de buscar coenzima Q10, busca isso, busca aquilo, faz as dosagens, aumenta, diminui, toma chá verde. Hoje eu descobri que tem na Oficial Farma chá verde em cápsulas. Fiquei feliz, porque eu nem tinha pesquisado sobre isso. Porque às vezes eu não estou afim de tomar chá. Eu gosto da água da montanha, água natural, totalmente filtrada por essas argilas, por essas pedras. E mesmo que desça água dos cielos, que não seja, que seja de projetos aí para colocar coisas não tão boas na água, a gente acredita que a terra tem a possibilidade de filtrar essas quantidades de destroço que estão colocando. Eu gosto de tomar água, então uma cápsula de chá vai me ajudar a poder tomar água sem o chá. Também são mudanças que a gente faz no decorrer dos tratamentos que a gente escolhe para cuidar da nossa saúde. Que deve ser um direito, deve ser uma liberdade, não uma libertinagem, que é o que forjam esses grupos a quem elas pertencem, disfarçado de estarem dando coisas para a saúde, estão dando coisa para destroçar os velhos, destroçar as próprias criancinhas, e o ser humano convencional que assiste televisão não se dá conta disso. E não vai se dar conta disso. As instituições, existe uma peneira lá dentro para investigar as coisas. Quando chegam umas informações contra uma família, é investigação que aplica essas instituições como o Conselho Tutelar, que quando o Renato ligou lá para fazer a denúncia formal da nossa água, que aqui não é Casan que dá água, Casan não dá água para ninguém, não é associação que dá água para ninguém. Nós estávamos lá para reclamar naquele conselho que uma craquenta se apossou da fonte e arrancou uma linha de água inteira da família. Será que essas instituições, como o Conselho Tutelar, realmente estão preparados para proteger crianças e famílias? Ou estão lá só para ganhar um salário e participar dessa política nojenta que vai contra as crianças, em desfavor das crianças e a favor dessa cultura woke, implantada na América Latina sobre fortes pressões e opressões de partidos políticos? Mas vamos devagar, não posso aprofundar. Como diz meu amigo Tonho, pega leve, Meg. Pega leve. Eu dizia, não, vou pegar pesado. É pesado que eu vou pegar. Não vamos aprofundar muito, então, neste momento, né?
porque afinal de contas sofremos um olhar intimidador do supostamente bombeiro. Então ainda estamos nesses níveis, senhores do Conselho Tutelar, senhores promotores e juízes da vara da infância. Ainda estamos sendo intimidados. Não pela velha de 100 anos que fez esse ato inescrupuloso em conluio com essa senhora professora aposentada que quer tirar vantagem de uma situação onde ela é a detratora da lei, a senhora Lisete. Estamos falando de grupos. Imagina um grupo que tinha acesso às drogas facilmente, comercializava com essas drogas, e não tem um vale 5.000 em dado momento, tem que modificar a sua estrutura, porque é sabido que é ilegal a sua estrutura, e aí chega alguém que não vai concordar com essa estrutura diante dos seus filhos, é lógico que eles vêm para cima. E essas instituições estavam preparadas para nos proteger em relação a isso? E estão preparadas para nos proteger? E eu garanto para vocês que não. Como pude demonstrar em outros canais meus aí da família, né? É o fenômeno de massas. É um desastre. Instituições dirigidas por comunistas são um desastre. O que é o comunismo? É aquilo que criaram durante 30 anos nos nossos corações e é difícil tirar. Eu fui parte desse processo. A gente foi, assim, de uma certa maneira, trabalhado com essas propagandas, com essas manobras de massa feitas por líderes. Trocar esses líderes não é de interesse dos grupos de dominação. Assim como, quando a gente tem o conhecimento, a gente não tem que aceitar que grupos como o Ministério Público, grupos como a Justiça, grupos como o Conselho Tutelar tenham dominação sobre você e sua família. Eles estão a serviço de você e de sua família. E só esse entendimento é suficiente para você chegar em qualquer lugar que seja, na sua saúde, na educação ou em qualquer lugar necessário você chegar enfrentando coletividade tóxica. Eu sempre falo, sociedade decadente, coletividade tóxica. Duas coisas que estão na linha do meio e tem que ser rompido. Importante que boas autoridades, com um exemplo bem forte, e a gente pode viajar no passado e encontrar muitas pessoas incríveis que foram esses líderes e vão ter que voltar e renascer em nós, esses líderes. Por isso que eu falo muito da viagem ao passado e que renasça a liderança que meu abuelo me ensinou dentro de mim, para que eu possa ser essa líder. Mediante qualquer situação. Eu não estou dizendo que eu tenho que ser uma líder perante a comunidade. Eu sempre digo que eu já sou a prefeita da Costa da Lagoa. Nasci e serei única, exclusiva, até eu ir embora daqui. Não existe nenhuma possibilidade de alguém dar cargo para mim, que eu não pedi para ninguém me dar cargo, eu me dei o cargo. Não foi me auto-intitular, porque a Costa da Lagoa não tem uma prefeita. Então é possível ser a delegada, a juíza, se auto-intitular se for necessário em momentos de crise. Eu não imponho nenhuma lei, nenhuma regra para ninguém. Eu trabalho a partir de mim mesma. E elas usam o ciúme, a falsidade, a ignorância, a prepotência, aquela coisa, como diz a minha vizinha mais querida, chegaram aqui, elas eram as estudadas da faculdade e começaram a atrapalhar todo mundo. Isso é prepotência. E nem sempre para o bem, como tem sido as denúncias, todas forjadas para o mal da família, para o mal das crianças. E digamos que esses promotores, como o Aurélio, sigam
com umas denúncias infundadas dessa, a gente vai ter o túnel do desastre social, que é o túnel onde somem muitas crianças, né? A máquina dos containers e muitas coisas, e usando instituições. E eu posso entrar nesse assunto sem medo de ser feliz e falar muitas coisas sobre feministas, abortistas, cultura woke, conselho tutelar e o desastre que foi já nesse país em anos passados e anos que precedem a toda essa porcaria que estão querendo instaurar, e dizer aos senhores que eu vou ficar sem bateria, mas eu tenho o dom de mirar um psicopata, um maníaco, uma situação ilegal e filtrar isso e partir para cima, que tem sido o que nós temos feito em cima dessas instituições, e garantir que não vamos parar. E garantir que mesmo se essa bateria parar, eu vou continuar falando aqui. E garantir que os nossos filhos estão sendo bem cuidados. O meu filho é capaz de pegar o peixe, limpar o peixe, trazer para casa o peixe, fritar o peixe e servir o peixe. É completo. Nossa família é uma família completona. Não é pelas beiradas, pelas metades. Não temos interesse nesses ensinos dirigidos por instituições de diretrizes e base woke que não servem para a nossa família. Temos experiências horríveis com o Conselho Tutelar de Santa Catarina, temos experiência com mulheres decadentes morais que estavam ali, ainda sobre premissa de algum poder e prepotência de querer julgar a mãe das criancinhas, enquanto que nem filhos não tem, é tipo Elisete, uma mulher seca que não tem filho, não pode falar sobre criança, não pode interagir em escola, tem que ficar de lado disso, porque não tem a experiência, não é contundente naquilo que vai demonstrar, porque não existe ciência sem a experiência. É o que eu estou falando sobre o tônico. Eu posso usar esse tônico farmacêutico e produzir o meu tônico muito melhor a partir do meu laboratório aqui inserido na minha casa, se eu tenho a experiência desse tônico e do outro tônico, e eu consigo falar sobre isso, mostrar as diferenças. Isso é a ciência, isso é estudar. Não é essas coisas que estão chegando com uma agendinha, uma cartilha, e diz para o teu filho: aqui é assim, como a médica Joanita disse, aqui é assim, se você quer, quer. Se não quer, você vai procurar outra gangue, diz ela, outra seita. Quer dizer que a medicina é uma seita, que a justiça é uma seita, que os governos são seita, são gangues? Não deveria ser assim. Ao menos na época dos maiores mestres, uma viagem ao passado, não foi assim. Quanto mais carteiraço nós tivermos para dar nessas pessoas que agem como a velhinha de 100 anos, na falsidade, na imoralidade, na má conduta, como o Diegão. Nós somos uma família. Todo mundo roça o terreno de todo mundo. De repente, ninguém mais se fala. Passa o Natal, não se olham na cara há 5 anos. Chegou alguém diferente, todo mundo vira uma família para expulsar aquele diferente, o novo. Que é isso? Gangue stalking, conluio político. Isso é destroçar o outro. Isso é a maldade consolidada. Pode ser em forma de família, em forma de grupo stalking, em forma de conluio, mas é maldade. Ali não é benevolência. É diferente de eu vir aqui contar uma história. Não, a situação tá assim, a gente botou um caminho ali para elas pisar, buscou cimento, tudo, fez um pré-caminho ali. E o que a gente está tendo de retorno com isso são provocações, isso. E começo a contar ali, se eles não parar com isso, a gente pode fazer isso, aquilo, já que ninguém quer colaborar, ninguém quer ajudar, querendo dar uma pegada assim, se liga, puxa o saco de areia, colabora, Aí vem o quê? Veio a revitalização.
Depois da revitalização, o que aconteceu com a mãe de família? Foi esculachada, espancada, arrastada ali. Essas são as provas que as instituições têm que levar em consideração do esculacho.